Boa noite. Irmãos, hoje eu vou trazer para vocês eu acho que foi creio que foi me autorizado para essa revelação para vocês. Há uns meses atrás, esse ano aqui mesmo, se não me engano, acho que foi esse ano mesmo. Eu vou contar resumidamente, depois eu vou estar amplificando essa revelação. Eu vou contar da forma que eu consigo falar para vocês, uma revelação muito grande. Saí eu de casa passando por um momento de muita busca incessante, buscando a Deus, né? E saí de casa e fui em direção a umas montanhas. Passei duas cidades, e na terceira cidade, na divisa dessa terceira cidade, eu já caminhada tô resumindo, viu? Eu caminhando, acho que cheguei a dormir uma noite numa outra cidade. Eu vou contar a revelação desde o início. Foi uma guerra muito grande, porque eu estava cercado, irmãos. Estava cercado, né? Eu vou contar resumidamente, não vai dar não, é muita coisa. Eu passando na primeira montanha, foi na primeira que eu saí daqui, eu tô numa certa cidade, divisa de uma cidade para outra. Na outra, mas a cidade que é a cidade de outra é uma cidade mais perto. E eu, no início, não vou revelar o nome dessa cidade, não, porque eu pretendo ainda, em breve, tá refazendo de novo essa rota para verificar algumas outras coisas. É isso mesmo, irmão. Deus abençoe. Aí o que acontece? Eu tô subindo e subi rumo a uma montanha. E fui subindo essa montanha. E orando incessantemente, irmão, na caminhada, pelas BRs e tal. Irmãos, e eu saí quase que tipo assim no grito mesmo, sabe? Sabe quando você fala assim, então matando cachorro a grito? Sabe uma coisa, irmão? Você gritar às vezes, grito, você fala alto às vezes, em batalha espiritual é interessante. Se você tiver unção na voz, o inimigo ele cai para trás. Mas tem que saber, irmão, tem coisa que é permissão de Deus e você vai ser trabalhado nisso aí, e não adianta, enquanto Deus não falar, pronto, terminou, você não vai sair desse estudo que você tá tendo aí. Você vai doer, tá doendo, mas tá doendo, tá? Mas não é porque Deus é ruim, não é porque vai te vencendo essa luta aí, ele tem um propósito nessa batalha espiritual sua aí. Eu creio que muitas coisas, irmão, não é porque a pessoa pecou que tá naquela situação, não. Às vezes sim, às vezes não. Agora, quando fica rebelando muito, não aceita o propósito, irmão, dói mais, isso é verdade. Aí, é claro que todo homem peca, né, varão? Eu tô falando assim, a pessoa pecou um pecado e vive num pecado, por isso que vivia sabendo que, né, tal, aí era dessa forma, né? Então, o que acontece? Subi na montanha, varão, lá em cima, eu olhava no mato assim, varão, já era uma base de madrugada já, e um frio. Aqui, quanto mais, eu vou explicar isso aqui, quanto mais parece que eu sentia a presença de Deus, mais esfriava, varão. Esfriava, um frio, mas um frio, varão. Um frio, e um frio, varão. E eu vou explicar pra vocês, varoas. Um frio. Olhar pro céu assim. Não, esse segredo aí. Não, tá, vou contar isso também. Olhar pro céu assim. Aquela neblina, varão. Aquela nuvem, sabe? Aquela nuvem clara assim. Aí, varão, tô olhando assim no meio do mato, assim, olhava. E já começava já a passar por um plano. Então, o que acontece? Espero que dê pra eu contar esse testemunho aqui. Deixa eu pausar, que depois eu termino aqui, peraí. Voltando. Aí, varões, subi na montanha lá, né? Houve muitas coisas acontecendo. E aí eu descendo, olhava no mato assim, olhava lá dentro da moita assim, clarinho, branquinho, sabe? Da cor, uma cor clara, varão. Aí eu olhava assim, fazia também. Eu fazia gesto, fazia também. E aí eu fiquei pensando, aquilo parecia ser eu. Aí eu pensei, poxa, será que é um pouco... Sabe, na época eu tava ainda... E aí eu não entendia, né, varão? Mas aquilo até hoje eu tô na mente com aquilo lá. Sabe como é que é? É como se fosse um espelho, né? É um plano, varão. É tipo um plano, sabe? Tipo assim, refletindo alguma coisa. Ou, né? De duas uma. Isso aqui, ó. Ainda não cheguei nessa... Eu vou revelar isso aqui, mas não cheguei na conclusão certa de como que é. Ou era... Mas aparentemente era eu, porque eu fazia assim, fazia também. Mas eu não vou ter certeza disso agora. Mas eu digo pra vocês que parece que é a veste, varão. Tava claro, né? Tava muito claro naquele momento. Mas aí, eu andando, rapaz, e eu indo, aí mais no outro monte, divisa com outra cidade já.
na caminhada já, varão, e na estratégia ali, varão, estrategiando ali, sabe, lutando, guerreando espiritualmente. Aí eu fugi de certas situações. Eu vou explicar mais pra frente outras coisas que eu acho que eu não vou explicar agora não, que pode ser ponto, porque é um ponto de guerra espiritual. Mas aí, nessa outra montanha, eu olhei assim, e voando, varão, e aquelas vozes, sabe, pá, o demônio, pá, tá me atuliando, rapaz, e dói, e tipo assim, não é que... Mas, é ruim demais. Ó. Aí o que acontece? É ruim, mas é uma batalha, né, varão? É como se fosse um campo de batalha. E aí, você olhava assim pro alto, assim, tava voando, varão. Aí tava voando tipo um candelabro, algo desse tipo. Eu não sei o que é, não, mas bem, é da cor de... Deixa eu explicar. Vocês sabem o cobre com algum vermelho, desse tipo, meio luminoso, lumia. E ele tava voando, como se fosse uma estrela que viesse mais para perto, mas ela era assim, um candelabro, tipo um candelabro, bem sofisticado, uma coisa do céu. E aí, eu no susto, eu acabei repreendendo, numa daquelas ali, eu acabei falando alguma coisa né, que eu fiquei assustado, varão. E aí ele afastou um pouco, foi lá para a extremidade do céu. E aí foi de novo. Aí lá na mata, aí depois eu já, na outra divisa, já tinha tomado um banho já, né, varão? Tinha uns 2 dias que eu não tinha tomado banho, eu acho, 1 ou 2 dias. Né? Você sabe como é que é? A gente para. Nem é qualquer um que vai falar, vem cá no banheiro aqui que você vai tomar um banho no meu banheiro. Eu não tava mentindo, eu não tava. Não é que eu tava assim andalilando, porque eu tava num propósito. Eu falei, eu vou lá naquela montanha que eu tô tendo um chamado lá. Algo me tocou pra mim lá, eu entendi assim, entendeu? E eu olhei, né, e eu tava muito observando esses sinais. Eu digo pra vós, esteja prudência, mas eu sou um cara que não é que eu sou, é porque ele é. Ele é o eu sou. Então eu pensei, eu tenho que sair dessa, eu tenho que esforçar pra sair disso, entendeu? Eu não vou aceitar essa situação. Então eu saí, acho que eu saí talvez com 1 litro de água, uns pão na sacola, assim, foi muito isso aí. Às vezes nem a água eu levei. Mas aí, e as carretas, um zoeirão, o carro barulhando na cabeça, isso até foguete, parece que até tiro soltava pro alto, não sei, algo do tipo, eu não vou mentir pra voz, mas eram uns barulhos de pólvora, quando eu tava na busca mesmo, varão, a aranha no meio do monte lá me picou, tava lá assim, rapaz, tava branqueando já assim, porque quanto mais, eu entendo assim, quanto mais a glória de Deus, você fecha o olho assim, e vai um vermelho, vai pipocando assim no seu campo de visão, queimando. É um fogo que queima, mas não é um fogo que queima. Você sente um frescor. Tipo assim, porque tá escrito na palavra do Senhor. Vou lá no livro de Malaquias, deixa eu ver aqui. Olha, depois varão, depois eu vou trazer para você, mas tá escrito no Velho Testamento, no livro lá, que na vinda do Senhor será um dia de frio. De frio. Você entende que frio? Por quê? Frio. Eu não entendo isso aí, mas aí o que acontece? E aí... O que aconteceu? Eu tô lá e o demônio falando, né? Aquela zoeirão na minha cabeça e eu pelejando ali, que você tá na peleja espiritual. E aí, rapaz, veio um bicho, não sei se é uma aranha. Eu tava com o braço assim no meio do mato, sabe? Já tinha escurecido já, e eu ali clamando, e aquele voando já tava perto de mim, já assim no alto, assim, do lado da minha cabeça, assim. E aí, rapaz, aquele bicho veio e me deu uma picada, varão. Ficou 2 marcas assim aqui no braço, aqui, ó. Ficou assim, ó, quase um da veia, parece, eu não sei. Rapaz, mas e aí o bicho deu que a picada, o demônio já atuou, deu aquela, tipo, igual que é filme de vampiro, quase. Não vê assistir com a bobeira, não. Mas aí tá lá, deu aquela, rapaz, e eu saí no meio do mato correndo, assustado, fui lá na... E aí, irmão, num momento desse aí, tem segredos que eu vou falar pra vós aqui, que eu acho que é importante pra quem tem tido diagnóstico de... A pessoa tá ouvindo voz, varão, tá ouvindo voz, a voz tá tuliando a cabeça dele, não tá aguentando não, já tá no quarto, já tá prostrado já, porque é batalha, uma palavra do demônio, a palavra do demônio, se é a palavra de Deus da vida, a palavra das trevas mata, você entendeu como é que é? E eles têm campo de atuação, não é pra você enlouquecer a cabeça, sair agora fazendo qualquer besteira não, você põe a cabeça no lugar. Primeiro, você tem que saber, você tem que estar em oração, é só Deus que faz, você não pode fazer com a sua própria mão. O que você vai fazer com a sua própria mão é ter a sua atitude. Atitude é o quê? As primeiras atitudes. Saber que o quê? Você não pode ficar dando ouvido, dando atenção. Sentir, você tem que estar acordado, pronto.
Aceitar tá difícil? Tá. Você tem que batalhar com as suas armas, a palavra de Deus, oração, jejum, essas coisas. E afastar de lugares que vão te causar mal. É isso aí, no momento. Até, é claro que tem lugar que você vai ter que estar indo, tem gente que vai estar ainda se rodeando, mas você vai ter que começar a ter prudência, estudar a palavra e ter uma atitude na sua vida, senão você vai ficar a vida toda tomando remédio embriagando-se. Não que você está tomando algo que vai embriagar porque seu bel prazer, mas você está se entorpecendo de remédio para resolver um problema que não é só o remédio que vai resolver. Na verdade, só tem um que resolve, que é Jesus. E você tem que dar o lugar. Agora, o remédio que você está tomando no momento, eu não vou entrar nesse âmbito, porque eu não sou psiquiatra, mas eu digo para você que tem um, que ele é médico dos médicos. O que o remédio não solucionou até hoje na sua vida. Eu entendo o seguinte, se você está buscando uma cura no seu... Você sabe que tem... Você que não ouve a voz, mas você sente um estado depressivo no você, um peso, uma acusação ali... Você sente que as pessoas estão à sua volta ali, te rodeando, você pode sentir, se você sente isso aí, você pode ter certeza na sua mente, se você é uma pessoa que busca, uma pessoa que sente que tem algo no mundo que você tem que fazer, algo que você sente, assim, aquela vontade de resolver, e aí você sente uma opressão por trás disso, de tudo isso, você pode saber que tem ali algo por trás, um campo espiritual, entendeu? Que você não pode enxergar no momento, tem escama nos seus olhos, tem artimanhas do diabo, ferramentas usadas, e ele fica furioso quando eu falo esses segredos espirituais aqui. Então você tem que captar essa mensagem aí, ó, capita. Porque aí o que acontece? Lá nesse monte, aí eu vou falar hoje sobre essa questão, vou focar nas visões, depois eu explico as batalhas espirituais, amém? Aí isso voando. E aí eu fui pro meio dessa mata lá, já andando em outros lugares, levei um supapo pro rosto afora lá, graças a Deus, maravilhoso, né? É bom você ter resistência, porque eu te falei, não, eu entendi que o Senhor tava na montanha lá, eu entendi que já ia pipocar, já fogo, enxofre pra tu quanto é lá já, varão, eu tava desesperado pra passar naquela, e eu pensei, agora o diabo não vai deixar eu passar ali, e aí tinha uma situação ali, e aí acabando eu falei, não, tem que passar, o cara falou, poxa, e pai me cepou, já me barrou lá e me cepou um supapo, coisa fora, e eu lá, irmão, era formiga montando em cima de mim, pernilongo, bicho, e a picada, varão, era batalha mesmo, você entende o que é batalha, rapaz? Passava a carreta, bau, e pá, buzinava, e uma buzina de uma carreta, então, depois eu vou explicar essa questão, mas é um portal de ataque espiritual, aonde a pessoa, o ímpio, bota a mão, às vezes o demônio tá ali, atuando, quando, pum, tô falando, ó, tem caso e caso, varão, porque até o barulho que o ímpio faz, se ele estiver endemoniado, atua, é uma seta que é um canal que vai, porque no caso da batalha espiritual assim, é um canal que vai, é claro que você não vai sair agora pro episódio de buzinar, você não tem como fazer isso? Não, mas você tem que aceitar o propósito, dói, vai afastando, rapaz, vai batalhando contra você mesmo, porque é pra você se tornar mais resistente, vai te machucar muito, mas você vai aprender também a se resguardar em certos ambientes, não que você vai ser um medroso, até você passar o propósito mais denso, mas vai ter situação que você vai ter que encarar mesmo, rapaz, e dói, e pum, e aí vem uma seta, eu vou te explicar uma coisa, é usar o cachorro, bicho do mato, bicho peçonhento, o inimigo ele atua em escorpião, serpente, cobra passando na sua frente, entendeu? E pessoas, aí você fala, não, eu vou matar os bichos tudo, não, você vai matar bicho, não. Eu não podia nem falar isso aqui, mas aí que pode falar isso aqui no YouTube? Eu não sei se pode. Mas aí o que acontece? Você não vai fazer coisas desse tipo, você vai atuar no âmbito espiritual, porque não adianta. Se você for fazer, por exemplo, se você vai achar, vou resolver com a minha própria mão, você vai sair fora do mundo, porque, por exemplo, o inimigo ele vai usar tanto pessoas que não servem a Deus, bichos, pessoas também que dizem servir a Deus, mas estão cocheando dois pensamentos, não tão terras ali desprotegidas, tanto pode ser usado por Deus como para Baal, e Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele, então você tem que ficar atento, porque dentro do próprio meio que você está, você não pode confiar mais, não é que você vai virar agora uma pessoa totalmente reclusa, mas você vai ter agora, pedir a Deus discernimento, para você conseguir vencer essa batalha espiritual sem enlouquecer, amém? Muitos se enlouquecem, né? Acaba deixando atuar na mente e vai só
abaixando ali, aí pronto, aí ele já fica camado, sai babando, porque não consegue mais. Mas aquele que o Senhor tem propósito para levantar, ele vai resolver. Porque não é só a pessoa, essa pessoa que está ouvindo essas vozes, não é porque ela é louca da cabeça, mas é porque tem um propósito na sua vida, é para você guerrear contra isso aí. Você vai levantando, é pondo louvor ali, é saindo de perto de pessoas que mesmo que diz que é servo, mas você tá vendo ali que a palavra tá te ferindo você, é para te pisar você mais, não eles querem te dar, finge que tá te dando a mão, mas quando você tá levantando ali, aí eles já olham pra você, já umas palavras que parecem ser boa, mas não é boa não, por trás tem outro significado, é uma coisa muito assim, não é o que você ouve, eu tô falando coisa que você não vai entender agora, é igual o cachorro, eu vi lá, quando eu tava no propósito de jejum, lá na montanha, aí nessa montanha, então, resumindo pra você, muito resumido aqui. O passarinho cantando, passarinho, irmão. Passarinho é bom de ouvir, viu? Eu gosto de ouvir passarinho. Passarinho é muito belo de ouvir. Quando você tá no sinal bom, passarinho é bom. Passarinho canta e passarinho é muito bom. Amém? Isso é muito bom. Passarinho é o bicho que eu vi que não tem como, eu não senti a influência. O passarinho é excelente. Então, o que acontece? Eu no monte tava lá, aí depois saí no meio da mata e tal, aí eu entrei numa mata, tinha uma torrentinha, beira de um ribeiro, um ribeirinho, quase como aquela visão de Ezequiel, que tava na beira de um ribeiro, se não me engano. Aí, ô varão, essa visão é muito potente agora. E eu já lá, aí começou a anoitecer, varão, não dava pra sair mais. Não, eu tinha tomado banho lá já, na beira do rio, tinha tomado água. Deixei, aí falei, vou subir numa árvore porque eu já tô traumatizado com aranha e bicho assim, peçonhento. E pulei na árvore, irmão. Subi lá em cima, forrei a minha rede lá em cima e deitei na rede. E o diabo falou, vai arrebentar e vai cair. A palavra do bicho, irmão, por isso que eu falo com vocês, não dá oriência não. É umas palavras que é certa, irmão. E e era de noite já, e era mosquito, morcego voando, e aquela vozeirada que eu vou te matar, que não sei o que lá, e aí um daqui, outro de lá, e pá, e é voz, irmão, no campo espiritual, você não vai chegar palpando e tudo, depois, em certas situações, você vai ver em visão, alguma coisa do tipo, mas aí o que acontece, irmão? É uma batalha muito forte, não é qualquer um. É só se o Senhor tiver com o braço mesmo dele ali, ou a pessoa estiver em oração, porque se não tiver, irmão, a mente sucumbe. A mente, a alma da pessoa sucumbe. A personalidade da pessoa não vai suportar. Amém? Então ela tem que ter a ajuda que ela tem que ter é de Deus. Amém? As pessoas é bom, as pessoas cooperar, mas as pessoas vão cooperar do seu lado? Como é que você vai confiar em inimigo? Você não sabe, é claro que você não vai sair agora você tá no meio do povo, você vai ter que agora ter um momento seu com o Senhor, buscar o Senhor, irmão, buscar louvores, porque tem pessoas que vão querer te ajudar, pode ser que tenha, que o Senhor venha enviar, mas no meu caso, irmão, foram poucos varões, foram poucos, quando a pessoa jogava 3 palavras, você podia contar ali quantas palavras era de construção, na maioria das vezes queria te amarrar os seus passos mais ainda, né? Palavra que é a falação na sua cabeça, que negócio que é a falação que não tá te agradando, aquilo ali não tá sendo bom, é a palavra de derrota na sua vida, sai fora disso aí, vai ouvir louvores, lê a palavra de Deus dia e noite, eles vão falar que você tá louco, já tentaram, rapaz, vai chamar SAMU, tentar te amarrar o seio, eu já fui amarrado muitos tempo atrás, e isso tudo, até te pegar tudo que você tem, e ainda pôr você lá embaixo, pá, e vai te pisando, mas aí você vai ver. Aí vai ser o momento que você vai ter comunhão com Deus, você vai conhecer Ele. Aí, eu tava lá, irmão. E aí, eu falei, Senhor, vou morrer aqui. E eu já em cima da árvore, não tava aguentando mais não, irmão. Já não tava dormindo, já tava doido pra dormir. A gente quer dormir, irmão, e às vezes não tem como. Porque não tem espaço de tempo. Entendeu? Quando o diabo, você consegue... Deus afasta as vozes, ele atua lá na pessoa que está próxima, a pessoa vem e a voz dessa pessoa, a boca dela abre para falar a boca é o diabo fala na boca dela, o demônio fala na boca dela. Ou seja, é uma palavra de derrota e continua. Aí como é que você, né? Você tem que estar, batalhando. E aí, irmão, lá, eu orando, já tava de madrugada e tal. E aí, irmão, tô orando. E segura aí que o inimigo tá furioso aqui. Conta essa palavra que eu tô falando com você aqui. Isso é um segredo, irmão. É segredo potente. Entendeu? Você que tem um parente aí que não tem mais jeito. O médico já deu diagnóstico. Irmão, isso aí, pra Deus é nada, tá? Isso tudo tem muita enganação. Você tem que saber que é o cativeiro. Tem que sair do cativeiro. É o cativeiro? É permitido pra quê? Por conta... Pra tratar o povo rebelde. Pra tratar, pra ensinar... Às vezes não é por conta de um pecado, mas às vezes é por conta de um propósito. O deserto é necessário, certo? O povo passou pelo deserto. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias no deserto. Jesus, entendeu?
Ficou lá, tinha tentado pelo diabo. Só que passou 40 dias. Irmão, tem gente que tá passando 40 anos. Eu acho que talvez seja o meu caso, que eu passei bastante tempo. Mas graças a Deus, tudo isso foi para um propósito e tá sendo. Ó, e aí, irmão, lá nessa árvore lá, e eu chorava, irmão. Eu falei, Senhor, mas se tiver de morrer, e eu já tava com o tempo escapulindo lá de cima já, rapaz, eu querendo dormir assim, e tal, e aqui a vozeirada doía, sabe? E penhorou montando em cima, porque o bicho, parece que é permissão de Deus, sabe? Permissão, irmão, não é porque Deus é ruim, né? Não é uma coisa que não é pra sua morte, e aí penhorou muito em cima, formiga, muito, né? Bicho tal, eu sei ali, dando panada ali, batendo e tal, o pessoal chamando você de... Ali não tinha ninguém pra chamar você de louco, mas tinha uns bichos gritando lá do outro lado, né? Você não sabe mais ali, você começa a perder já quase o diferencial. E aí eu em cima daquela árvore lá, rapaz, e eu clamando aí, um estatalado, irmão. E eu olhava para um lado, olhava as copas das árvores, lá bem longe, rapaz, no meio da mata, assim, ó, naquela planície. E aquele escurão, assim, escuro, olhava pro céu, as estrelas, assim, eu ficava olhando, pensando, rapaz, tem alguma coisa nesse trem, tem alguma coisa. Eu tava começando já, o âmbito já tava mudando, irmão. Eu olhava pros matos, assim, via alguma coisa diferente, irmão. E depois eu vou revelar pra vocês um segredo ainda mais potente ainda. É como se fosse, tipo, sei lá, estranho, sabe? Pra baixo, sonhando alguns capinhos, monturas, assim, sabe? Depois eu vou explicar pra vocês o que eu entendo agora. Não é que eu tô falando... Tem coisas que eu ainda não... Irmãos, ainda tem coisa que eu não consegui ainda na minha... Sabe? Só Deus pra mim. Eu tô contando pra vocês que às vezes vai servir de um alento pra você. É uma coisa que vale muito, porque é o Senhor que manda. Isso aí é conhecimento, irmão. Isso aí, você não vai encontrar isso aí em qualquer livro, e em qualquer... Eu já procurei quando eu precisava, entendeu? Então, o que acontece? Aí, aquele estatalado, e eu olhava caçando motor, caçando alguma coisa. Eu falei, tô no meio da mata, irmão. E aqui é mas muito alto mesmo, sabe? Um som muito, muito potente, a ponto de aquilo tudo quase te desmoronar. A força em mim, já não havia muita força. Eu tava assim, ó, entendeu? Eu tava assim, ó. E eu encostava no galho assim e tal. Eu falei, agora eu vou perigoso eu morrer aqui, não vou aguentar até amanhã, não. Mas olha pra você ver, irmão, como que é as coisas. Eu tô lá daqui a pouco, irmão. E eu orando. Oi, que tava? Oi, irmão, Senhor Emanuel, Jesus Cristo, Emanuel. Aí, rapaz, eu olhava assim no meio da mata lá e veio. Irmãos, no meio do escuro, aí começou a se abrir assim, veio assim. E aí, do lado, aquilo que tava voando do lado dele também. Não eu falo voando porque não via os pés no chão. Era aquele tipo candelabro, assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. De altura, de comprimento, que dá pra entender. E mais ou menos assim, varões. Mais ou menos assim, ó. De largura. E aí, do lado direito dele vinha e ele veio. E os pés, irmãos, os pés, eu não sei, ó, sabe o cobre? O cobre, a cor do cobre. É como se fosse a cor daquele cobre, do fio de cobre, polidinho, os pés dele. E aí o rosto, que eu vou falar agora, irmão, não vou, ó, eu vou dar a impressão que eu vi. A impressão que eu vi foi um rosto como... É como rosto, irmão. Eu posso falar com vocês a verdade? Eu tenho pra mim que é um rosto como formato, assim, a característica de um leão, mas não é um leão, sabe? É um rosto de leão, sabe? Um profeta, tipo, aquele rosto, é quase igual a visão que eu tive. Não, nesse dia lá, irmão, foi como um rosto de leão, assim, ó, bem, sabe? E aquele olhar, sabe? E aí acalmou, varão. Acalmou, foi acalmando. Que eu tava assim, virado assim, quando eu olhei assim, eu vi vindo. E veio vindo, andando, sabe? Calmamente, veio assim, andando. E aquilo acompanhando, sabe? E aí, no meio do mato, da mata. Mas ali é um âmbito espiritual, irmão. Tem que entender, porque depois, aí veio e ficou olhando pra mim assim, não falou nada, irmão. Ficou só olhando, sabe? Ficou olhando assim, ó. Um olhar sério. Não aparentar, eu não posso ficar decifrando isso, que é uma coisa muito, mas é um olhar, irmão, que não mandava medo, porém mandava o quê? Eu me sentia envergonhado, você entendeu? Eu me senti na posição envergonhado, como pobre ser humano falho que a gente é. Mas, e o diabo me acusando, falando, ele vai olhar, tipo assim, pra mim não, entendeu? O diabo, ele tenta te barrar de toda maneira pra você não ter contato com Deus. Põe isso na sua mente. Te acuse de tudo quanto é jeito que você imaginar. Aí, irmão,
E eu me sentindo assim, impuro, sabe? É isso que eu sentia, né? A gente fica tanto tempo acusado, você acha que Deus entra, e Deus tá com você sempre, mas você acha que, né, tanto julgamento. E aí, irmão, ele veio, ficou um tempo, aí depois ele foi voltando. Do jeito que ele veio, irmão, não virou. Ele veio voltando assim, ó. E os pés, irmão, como cor de cobre. Depois eu vou pesquisar a cor do bronze, que eu falei muito tempo de bronze, mas eu não sei a cor do bronze. E aí depois eu confirmo pra voz. Mas eu vou explicar que é a cor de cobre ou ouro. Ouro. Cobre ou ouro. Então eu entendi que era um ser celestial, é um vigilante, é um dos céus. Ou eu entendi a princípio que seria, eu falei muito que era o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo. Mas eu não posso decifrar assim. Eu creio que pode ser ele, sim, mas o importante é que é um ser celestial, amém? É o que acontece, porque houve um silêncio, irmão, e eu creio que era ele. Na minha opinião, eu creio que é ele, amém? Então o que acontece? Mas de qualquer forma, foi uma presença celestial, uma presença de poderio, de imagina só, irmão, com pensamento Deus pode acalmar tudo. Imagina só, um pensamento é uma separação. Deus não se mistura com essa. Deus, ele é todo poderoso, entendeu? Como é que é? A gente fica nessa aí, tal, mas Deus, ele sabe de tudo, irmão, até o que vai acontecer, entendeu? E é tudo pra glória dele, glorificar, um poderio muito grande, é uma majestade, irmão, uma majestade, ao mesmo tempo que eu entendi um olhar simples, sem julgamento, mas um olhar sério, irmão, sério, olhar sério, não pensa que um olhar sério, determinação, é isso que eu vou resumir pra vocês, determinação, olhar de olhar de quê? Olhar. Irmão, é difícil porque é um olhar, entendeu? Só quem todo mundo que se a pessoa busca, é um olhar que eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei sinceramente, fiquei pensando, poderia falar, né? Mas eu imagino hoje assim a voz de Deus assim, realmente, imagina só quando o trovão no céu assim, dá aquele trovão. Imagina só, a voz do Altíssimo seria em Salmos, fala muito disso aí, a voz de Deus. Agora, eu já ouvi também falando, estou te protegendo, uma voz, Jesus Cristo, ele falou com os discípulos, irmão, presta atenção, Jesus é o Filho do Homem, Deus pode saber, ele tem maneira de falar com a gente, falou com Elias também na caverna, então uma voz suave, ele não vai, né? Mas Moisés estava na montanha e falava com Moisés, os trovões, tá. Mas quando descia lá, o povo estava de morrer. Por quê? Quando a pessoa está sentindo totalmente indigno de estar. Ô, irmão, a pessoa ficou com medo, porque é um poderio muito grande, entendeu? A pessoa teme o Senhor, se estiver em sã juízo, entendeu? Então o que acontece? E aí voltou para trás. Oh, Deus tem misericórdia. Graças te dou, Senhor. O Senhor tem aparecido para mim. Estou revelando esse segredo aqui. E aí eu creio que, de qualquer forma, é o Senhor, né? Porque é um poderio, algo celestial, né? E eu entendo que era ele, varão. E como eu te falo para vocês, a face é uma face que eu entendi que é como se... É a face que eu tô explicando pra vocês, ó, põe na sua mente, a gente tá falando de leão a gente tá falando que uma face séria, não é pra vocês fazer imagem, ficar fazendo imagem não, pelo amor de Deus, para com isso, pensa no Senhor como espírito, amém? Eu só tô falando pra vocês essa questão aí. Eu não sei decifrar o formato, eu só tô falando pra vocês as coisas que eu tô te passando aqui. Mas, lembrando antes também, eu tenho muita experiência, essa aí eu não sei se eu posso digitar pra vocês, mas eu punha a mão no olho assim, e quando eu acreditava que tinha muito poder nas mãos, eu tinha uma experiência que eu fazia lá, eu coloquei o olho, a mão assim, e clareou muito, sabe, irmão? Foi clareando, e tinha um zumbidinho também no ouvido, aí foi clareando, um clarão muito forte, ardia, e ardia por aqui adentro, assim. E aí foi uma dessas experiências, acabou. E foi muita oração, né, irmão? Oração em cima de uma árvore, né, irmão? Já tava ali, né? Tinha tomado água ali, mas já tava numa certa fase de jejum também ali, muito avançada também, não da forma que eu sempre almejei. Eu almejei um jejum, mas aí, mano, era um jejum muito forte, porque era batalha de física, espiritual, mental, psicológica, né? Alma, corpo e espírito, tudo ali empregado ali, entendeu? Numa mata, né? Imagina só, eu pensava, se eu morrer aqui, eu falei, me socorre, Senhor, eu gritava pro socorro, né? Como é que é cego de Jericó, né? E o Senhor abriu meus olhos, né? Mais uma vez. E aí, irmão, tava ali, ó,
Aí ele foi voltando. Voltou e eu falei, ó, eu tava com medo de pisar no chão calçado. Irmão, pulei da árvore, o diabo falou, então ele não vai levar nada. Ele tenta roubar tudo que você tem, é isso que faz. Irmão, saí descalço. Ficou sacola, bíblia. Irmão, pulei na mata. Saí, os matos altão, irmão. Saí pisando. Pá, de noite, de madrugada, de noite, de madrugada. E saí. E falei, e uma montanha, irmão, pra subir. Irmão, mas na determinação, irmão. E eu, espinheiro, eu lançava a mão assim. Ó, só sei que eu varei lá em cima, com muito custo, irmão. Suando, pensei até em desistir no meio do caminho. Mas eu pensei, pra voltar é outro caminho pior ainda. Então, vamos lá. É um caminho que não é que é pior, irmão. É um caminho assim. É, um caminho muito, talvez mais, que eu nem vou conseguir voltar. E vou voltar na mesma posição. Então eu pensei que se eu chegar lá em cima, eu chego numa cidade. Eu entendi que tinha uma cidade. Como é que é? Não, eu entendi que eu ia pra ele, pra onde você tava. Eu maquinei mais ou menos aonde que ele surgiu. E fui em direção, irmão. Eu não entendi que era um âmbito espiritual, né? Tem o material, né? E aí. Eu fui batalhando, cheguei lá em cima numa copa com muito custo lá, irmão, exausto já lapiado, né? Ficou marca no outro dia pra tudo quanto é lado assim, o capim passava, né? Ficava com a marca. E aí eu cheguei lá em cima numa árvore, fiquei lá até no dia da manhã, no dia seguinte, umas 6 lá em cima, rapaz. E aí esfriou. Mas eu não. Foi batalhando mais dias ainda nessas regiões aí. E eu tive outras visões. Eu vou estar contando, acho que mais pra frente, que vai ficar muito grande esse daqui, né? Eu vou contar depois o resto da visão. E aí vou contando pra vocês. Bem que eu poderia contar agora, mas eu vou tomar um ar aqui, irmão, porque é muito forte isso aí, até falar essa visão aí. Amém? E vocês vão ouvir aí?